O sol de junho de 1914 brilhava sobre Sarajevo, mas a sombra que se projetava sobre a Europa era de um cinza profundo e metálico. Quando Gavrilo Princip puxou o gatilho contra o herdeiro do trono austro-húngaro, Francisco Ferdinando, ele não apenas assassinou um homem, ele detonou um barril de pólvora que o continente vinha montando há décadas. Hoje exploraremos o desenrolar desse conflito que mudou o curso da humanidade. A Primeira Guerra Mundial, a guerra para acabar com todas as guerras. Em 1914, generais ainda marchavam para o campo de batalha montados naqueles majestosos cavalos brancos, exatamente carregando espadas e vestindo uns uniformes supercoloridos. Pois é, 4 anos depois, esses mesmos campos férteis lá da Europa tinham se transformado num deserto de lama bizarro, tudo dominado por tanques de guerra blindados e por aquele terror invisível do gás tóxico. Foi uma transição brutal, né? Nossa, com certeza! E a nossa exploração de hoje é justamente sobre como uma única bala disparada em uma rua de Sarajevo não apenas iniciou um conflito militar, ela basicamente arrastou a humanidade inteira de forma violenta e sem nenhum aviso prévio direto para as realidades cruéis do século XX. O ano é 1914. Um mundo sustentado por impérios seculares caminha de olhos vendados para o abismo. O que começa com 2 tiros em uma rua da Europa terminará reescrevendo a geografia do planeta, forjando a tecnologia moderna no fogo e no aço e mudando o custo da vida humana para sempre. Bom, essa é a magnitude do material que a gente tem sobre a mesa hoje para este mergulho profundo. Temos fontes históricas variadas, mapas detalhados, caricaturas da época e uns registros fotográficos bem pesados, para falar a verdade, bem intensos. A nossa missão aqui é tentar entender as engrenagens ocultas por trás desse colapso todo, porque o evento inicial, aquele estopim, é amplamente conhecido por todo mundo. Sim, dia 28 de junho de 1914. Exato. O arquiduque Francisco Ferdinando, que era herdeiro do trono austro-húngaro, e a esposa dele, a Sofia, são assassinados. Isso foi obra do Gavrilo Princip, um jovem nacionalista que estava ligado ao grupo Mão Negra. E quando a gente olha para a vulnerabilidade daquela comitiva em carro aberto, a grande pergunta que fica é como um evento local conseguiu acender um barril de pólvora de proporções globais. Ah, mas esse assassinato foi só a faísca num ambiente que já estava completamente saturado de gás inflamável, sabe? Como assim? A Europa de 1914 operava sobre uma tensão enorme, tudo gerado por aquela partilha colonial da África e da Ásia. E claro, tinha também uma corrida armamentista e industrial sem precedentes rolando. Mas o que transformou esse conflito regional num incêndio global mesmo? Foi a arquitetura rígida das alianças. Era um sistema muito engessado. De um lado, a gente tinha a Tríplice Entente, que era ancorada pelo Império Britânico, a França e o Império Russo. E do outro lado, a Tríplice Aliança, formada pelo Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e que mais para frente acabou se associando ao Império Turco-Otomano, tinha muita motivação de fundo também, como a sede de revanche da França contra a Alemanha, por causa da perda daquela região da Alsácia-Lorena, né? Exatamente, o orgulho nacional pesava muito. Sabe, para quem nos escuta tentar visualizar bem a dinâmica dessas alianças, a melhor analogia que eu consigo pensar não é a de uma simples divisão política. Então é o quê? É como uma briga de bar. Imagine que as tensões já existiam lá dentro, todo mundo se olhando torto, mas quando o primeiro soco é dado, de repente todo mundo assobia e chama os amigos fortemente armados que estavam esperando lá fora. Nossa, é a descrição perfeita, porque a Europa inteira era tipo um continente coberto por fogo, com fios de armadilha invisíveis. Ninguém conseguia dar um passo em falso nos Balcãs sem tropeçar num fio que disparava um alarme lá em Londres, França, Berlim e Moscou, ao mesmo tempo. E foi um efeito dominó absurdo. Quando o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia, a Rússia mobiliza o exército para defender os sérvios, o que aciona o fio da Alemanha, que, claro, declara guerra à Rússia e logo depois à França. Em questão de dias, aquelas rotas de trens comerciais normais foram substituídas por transporte de tropa militar maciça.
A ilusão da vitória rápida encontra a frieza letal da indústria bélica. O que me chama a atenção lendo as cartas, os jornais da época e os diários é um otimismo quase delirante. As pessoas achavam de verdade que ia ser uma guerra super rápida. O pessoal jurava que os soldados estariam de volta em casa para o Natal. Eles tinham muito forte na mente aquelas glórias militares do século anterior. Pois é, daquelas batalhas campais que se resolviam em uma tarde de heroísmo, com bandeiras e tudo. Mas tem um choque narrativo profundo quando a gente analisa as imagens. É um contraste bizarro entre a tecnologia e as táticas, né? Sim, de um lado a gente vê nas fotos de 1914 soldados montados a cavalo, e logo depois já surgem tanques de guerra rústicos, uns aviões meio improvisados e metralhadoras pesadas. Como que isso funcionou no começo? Na verdade, não funcionou. Essa fase inicial, que ficou conhecida como a Guerra de Movimento, foi um desastre total de planejamento. Mas por que deu tão errado? Correndo a pé, às vezes com cavalaria junto. A tragédia estrutural disso é que eles estavam literalmente marchando em linha reta contra a metralhadora. Armas que disparavam até 600 tiros por minuto. O resultado foi um banho de sangue imediato. E aqui entra uma provocação que eu preciso fazer sobre esses dados. Quanto tempo demora para um general, que está lá acostumado com seus mapas e cavalos, perceber que a carne humana não tem chance contra o metal de uma metralhadora contínua? Olha, demorou bastante. Custou a vida de centenas de milhares de pessoas. O problema era uma teimosia institucional, sabe? Uma cegueira quase. Total. Toda a liderança militar da época acreditava que ficar na defensiva era fraqueza. Eles achavam que o moral elevado da tropa superava a máquina inimiga. Demorou meses para eles entenderem uma nova regra básica no campo de batalha, que a defesa tinha se tornado superior, infinitamente superior ao ataque. A carnificina foi tão gigantesca que o avanço paralisou por completo. E como eles não conseguiam avançar para frente sem serem fuzilados, a única saída para sobreviver foi cavar. O mundo desce aos subterrâneos, a era das trincheiras. Como ninguém conseguia avançar, a guerra de movimento congelou totalmente e se transformou ali de 1915 a 1917 em uma guerra de resistência e defesa absoluta. As famosas trincheiras evocaram todo o cenário do continente europeu, e a realidade tátil que as fontes nos mostram é um negócio aterrador. Para quem nos escuta ter uma ideia, os soldados passavam centenas de dias nessas valas encharcadas, muita lama, cercados de ratos. E tinha muito arame farpado também, né? Aqueles rolos infinitos na terra de ninguém, só para atrasar a infantaria enquanto a artilharia inimiga atirava. Exato, e para piorar esse pesadelo todo, em 1915, os alemães introduzem de forma brutal o gás tóxico. Era muito terror psicológico junto. Mas no meio desse horror todo, eu queria comentar sobre um detalhe peculiar que eu achei nos registros. Qual detalhe? A imagem daquela lata da Maconote Army Ration. A ração enlatada dos britânicos. Essa mesma, era a dieta deles, super monótona. Uma mistura densa de carne com uns vegetais e uns biscoitos de pedra. Mas era o que mantinha aqueles homens vivos na lama dia após dia. Sabe que essa lata de comida é o gancho perfeito para a gente trazer uma visão macro da coisa, usando aquele texto do Eric Hobsbawm, lá de A Era dos Extremos. Como ele conecta uma coisa com a outra? Ele explica muito bem que a guerra deixou de ser só uma batalha militar entre generais e se tornou o que ele chama de economia de guerra. Porque manter as pessoas lá nas valas consumia tudo. Ah, claro, consumia latas, balas, arame. Exatamente, a indústria inteira, a mão de obra, os investimentos maciços do Estado, tudo foi sugado para manter essas linhas de frente que não se moviam 1 milímetro. Nossa, tentando traduzir isso numa analogia, é como se viver naquela época, estar preso dentro de uma gigantesca fábrica de destruição, onde o país inteiro trabalha na linha de montagem. Uma fábrica insaciável, né? Sim, e o pior é que o único produto final que essa fábrica produzia era só a manutenção de alguns quilômetros de terra toda esburacada. Nada era realmente construído. Quando o ouro europeu seca, de onde vem o financiamento para essa máquina de moer gente? O ponto de virada. Quando o ouro europeu seca, de onde vem o financiamento para essa máquina de moer gente? O ponto de virada.
Manter esses milhões de homens nas trincheiras custava fortunas que a Europa não tinha mais como pagar. E é aqui que a gente percebe que a guerra deixa de ser só europeia. O capital financeiro muda completamente de lado. O negócio da guerra se torna extremamente lucrativo para os Estados Unidos, né? Outros no conflito e super distantes fisicamente. Pois é, eles enriqueceram um absurdo vendendo alimentos, combustível e armas. Só que a França e a Inglaterra já não tinham mais reservas de ouro, então foi tudo no sistema de crediário. Compre agora e pague depois da guerra. Que gerou uma dívida impensável. Logo de cara, eles acumularam uma dívida de aproximadamente 2 bilhões de dólares com os Estados Unidos. E vale lembrar que bilhões naquela época valiam muito mais do que hoje. Com certeza, e esse sufoco financeiro e logístico nos leva ao ponto de virada absoluto, que é o ano de 1917. O que acontece exatamente ali? É um ano crucial. A Rússia acaba abandonando o conflito por conta do início da Revolução Russa. Isso deixa a Entente numa situação de desespero, porque a Alemanha agora podia focar só no Oeste. Mas os alemães também tomam uma decisão arriscada, certo? Sim, simultaneamente a isso, os submarinos alemães começam a afundar navios mercantes americanos que estavam indo para a Europa. E isso é a gota d'água. Em 6 de abril, o Congresso dos Estados Unidos declara guerra à Alemanha. Só que aqui eu vou precisar fazer um questionamento contundente. Uma balança com o ser humano de um lado e um saco enorme de dinheiro do outro. A famosa dualidade entre a vida e a economia. Isso, os americanos temiam não receber o pagamento dessa dívida gigantesca se a França e a Inglaterra perdessem. E a minha dúvida é, se esses investimentos de 2 bilhões não estivessem lá em perigo, será que o peso moral dos navios afundados teria sido suficiente para tirar os Estados Unidos da neutralidade deles? Olha, é uma leitura super válida, porque na diplomacia as coisas se misturam, né? A economia e a moralidade andam juntas em decisões de Estado. O afundamento dos navios deu a indignação pública necessária. Aquele pretexto emocional para entrar na guerra. Se a Entente perdesse, os bancos americanos iriam quebrar e arrastar o país para uma depressão econômica imediata. Proteger aquele capital foi tão vital quanto a retórica de defender vidas inocentes no mar. O silêncio dos canhões e o redesenho forçado do mundo. A contagem dos danos e o preço da paz. Bom, a entrada dessas tropas frescas dos Estados Unidos acaba garantindo a vitória da Entente. Eles empurram os alemães de vez lá na Segunda Batalha do Marne e forçam um tratado de paz. O famoso e problemático Tratado de Versalhes. Sim, mas antes de falar da política, os números dessa vitória são aterradores. As estimativas falam em cerca de 10 milhões de mortos, fora os milhões de feridos e mutilados. É uma escala de dor que não dá nem para processar direito. É um vácuo geracional gigante. E logo em seguida, começam as negociações do tratado. E duraram muito, viu? Foram uns 6 meses de debates lá em Paris. Tinham 70 delegados de 27 nações. O Brasil estava lá participando. Mas a grande cereja desse bolo diplomático é que a grande derrotada, a Alemanha, simplesmente ficou de fora das transações. Eles não puderam negociar, só assinar a culpa. É um absurdo pensar nisso. E quais foram as sanções exatamente? Porque parece que foi um negócio feito para asfixiar o país. E foi. A punição foi duríssima. O exército alemão foi reduzido para praticamente nada. A indústria bélica deles passou a ser super controlada. Eles também tiveram que devolver a região de Alsácia-Lorena de volta para a França, o que tira muito carvão e ferro da economia alemã. Sem dúvida, além disso, eles foram obrigados a pagar prejuízos astronômicos aos vencedores. E isso teve um impacto. O Império Austro-Húngaro é estilhaçado, vé? Sim, fragmentado totalmente. Novos países surgem do nada, outros desaparecem completamente do mapa da Europa. E enquanto o continente tenta colar os cacos, os Estados Unidos despontam oficialmente como o país mais rico do mundo. Resumindo a ópera, foi uma paz construída basicamente em cima do revanchismo francês. As cicatrizes na terra e na mente, o fim de uma era e o início da incerteza. Bom, fazendo uma síntese final de toda essa jornada que a gente fez, é vertiginoso pensar que tudo começou com o assassinato de um único nobre numa comitiva, né? É um efeito dominó impensável. Pois é, e isso desencadeou a transformação completa das dinâmicas do capitalismo, extinguiu impérios seculares e acabou criando um mundo moderno como a gente conhece hoje. Um mundo repleto de avanços tecnológicos, mas que foram impulsionados pelo derramamento de sangue nas trincheiras. Sabe que isso reforça o ponto principal de toda a nossa análise, né?
A economia, a tecnologia e os conflitos globais estão sempre amarrados uns nos outros. Entender a Primeira Guerra é entender como inovações que deveriam facilitar a vida humana, tipo os motores, a engenharia química. Isso, motores, adubos químicos, tudo isso pode ser rapidamente adaptado para a destruição em larga escala, especialmente quando tem lucro financeiro e poder imperial em jogo. Com certeza, mas eu queria puxar um último pensamento bem provocativo, inspirado lá no texto de Hobsbawm. Pode falar. Ele lembra que durante a guerra, a força de trabalho, a indústria e o Estado se fundiram num objetivo só. Era a nação inteira trabalhando para produzir violência e sobreviver. E fica a grande questão para levarmos conosco, e que não foi tão debatida assim. Qual seria? Ele lembra que durante a guerra, a força de trabalho, a indústria e o Estado se fundiram num objetivo só. Era a nação inteira trabalhando para produzir violência e sobreviver. E fica a grande questão para levarmos conosco, e que não foi tão debatida assim. Qual seria? Quando os canhões finalmente se calam naquele 11 de novembro de 1918, o que uma sociedade faz com toda essa enorme maquinária de produzir coisas em massa? E mais grave, o que você faz com o psicológico destruído de milhões de trabalhadores e soldados quando a ordem, de uma hora para outra, passa a ser apenas um frio, voltem ao normal? O grande erro foi achar que existia um normal para voltar, né? Aquele mundo já não existia mais. Exatamente, aquele adubo tóxico seria a base da próxima catástrofe. Com certeza. Deixamos essa provocação no ar. Agradeço demais a companhia de quem acompanhou mais essa mergulhada profunda conosco hoje. Até a nossa próxima exploração. Tchau, tchau, até a próxima.